Esperando o Oswaldo aqui entrar na live. Boa noite, Oswaldo. Tudo jóia? E aí, Fábio, boa noite. Boa noite. Tudo jóia? Tudo bom? E, Pessoal entrando na live, estamos com 6 pessoas. 7. hum, já vai completando, Vamos iniciando com gota de paz, certo? certo? Vamos lá. Mensagem 67, Oswaldo. Nenhum esforço é em vão. Muitas vezes nos pegamos tristes e sem ânimo por algo que não conseguimos alcançar. Nesse instante pensamos, tanto esforço em vão. Não devemos jamais pensar dessa forma. Todo e qualquer esforço é válido, seja no campo material ou espiritual. Quando nos esforçamos, temos o conhecimento, o aprendizado como nossos companheiros. Todas as vezes que nos empenhamos para conquistarmos algo, estamos adquirindo conhecimento e desenvolvendo capacidades que até há pouco não imaginávamos que tínhamos. Capacidades como a força e a coragem para ir em busca dos nossos objetivos de vida. Durante a vida, todos nós somos chamados ao aprendizado constante. E somente com muito esforço é que conseguimos atingir nossos objetivos. Todas as nossas lutas nunca são em vão, porque é através de todo o nosso esforço que conseguimos adquirir experiências, conhecimentos e a nossa mudança interior. Seja qual for o seu esforço hoje, tenha certeza de que deve continuar, porque este lhe trará um grande aprendizado posterior, de valor ao seu esforço. Não desista de você. Perceba que quando tem a coragem e a força, nada se torna impossível. Confie em Jesus. Se entregue aos seus ensinamentos e continue se esforçando. Projete para a sua vida o melhor para você e não o que você deseja, porque muitas vezes o que desejamos não é o melhor para nós. Compreenda que todo esforço empregado em sua vida é válido e jamais será em vão. Bom, mensagem aqui, né? Bem legal. Gente que mexe com trabalha com esporte, às vezes, né, pratica esporte, a gente tem muito desses ensinamentos, né? Eu lembro que no jiu-jitsu, ou no futebol, qualquer esporte, a gente fala que ou você ganha ou você aprende, né? Se você nunca perde. Porque todo esforço, né, por mais que você consiga aquele seu objetivo final, de alguma coisa serve para o aprendizado, né? Perde apenas aquela pessoa que está parada, né, no tempo, aquela pessoa que não está tentando aprender nada, né, não está vivendo, na verdade. Então, muitas vezes a gente desanima porque não consegue o objetivo que a gente quer, né? Sei lá, você trabalha por 10 anos, tem o objetivo de conquistar um carro, uma casa, alguma coisa, e não consegue chegar naquela objetivo final, né? Mas tenha certeza que naqueles 10 anos que você passou, algo você aprendeu e será útil, né, para você viver o resto dos seus dias aqui encarnado. É mais ou menos isso, né, Joga? A gente tem que sempre procurar aprender coisas novas e mesmo que a gente use objetivos que a gente acha que a gente almeja não chegue, algo a gente aprende. Ele diz aqui, né, que nenhum esforço é em vão, ou seja, tudo que se faz, ele tem um ganho, como você falou, né? Ou se ganha ou se aprende. Principalmente na nossa parte, né, vamos dizer que na nossa vida, nós estamos aprendendo constantemente. Ou seja, significa que a gente não tem aprendizado, né? Apesar de a gente achar que tem experiências, o Espiritismo ele sempre fala de a gente já ter passado por alguma coisa, da gente já ter vivido coisas, a gente percebe que o que a gente traz ainda é pouco, né? A gente, qualquer coisinha na nossa vida é algo que transtorna, ou seja, falta de conhecimento, falta de experiência. E qual é a nossa ideia? A nossa ideia é aprendizado, né? É melhoria. Ele diz aqui, aprendizado constante, nenhuma luta é em vão, mas a mudança, né, que a gente não percebe e que tudo que a gente vai ler e que tudo que a gente tem passado, né, na nossa vida é não ter, né, no interior nosso algo de bom, né? Então a mudança ela é interior, não é exterior. A gente sempre espera das coisas que a mudança seja exterior, né?
E a gente sempre acha, né, ou pensa que quem tem que mudar são os outros, né? A gente sempre espera que alguém, né, mude, né? A pessoa que está do lado da gente, as pessoas que trabalham com a gente, todo mundo precisa mudar. Só que nós não precisamos, né? No nosso entendimento, é sempre alguém que precisa fazer alguma coisa. E, na verdade, não, a mudança é nós, né? A mudança é do ser. É muito interessante o ensinamento de Jesus. Ele fala aqui, né? Confie em Jesus, né? Pratique seus ensinamentos. Ele fala assim, por que Jesus, né? Porque Jesus é o ser que vem trazer ensinamentos que vão nos ajudar na nossa vida, mas que ele sempre ele deixa para a gente que nós vamos usar isso no futuro, é sempre no futuro, né? Não é para cá. Mas a gente, como foi dito ali, às vezes a gente faz uma oração hoje, mas quer que a oração já aconteça, né? Ela já tenha um resultado logo em seguida que você termine a oração. Você começa uma dieta e você já quer ver resultado no outro dia. Quer dizer, tudo que as pessoas fazem, né? A gente é imediatista, a gente só espera as coisas aconteçam na hora que eu quero, né? Pronto, eu quero mudar, eu tenho que começar hoje, amanhã eu já tenho que estar pronto. E, na verdade, a gente percebe que o resultado ele demora a chegar, como você falou, né? E, principalmente em condição, a gente sempre espera da vida riqueza, né? A gente foi falado bastante, você falou, né, de a gente querer conquistar. Eu vou começar a trabalhar porque eu quero conquistar as coisas. Talvez você não consiga do jeito que você imagina, né? Mas quando você faz um esforço de melhoria, de você estar bem aonde quer que seja, onde você estar bem com o que você tem, é diferente. É, na verdade, esse ensinamento que Jesus nos dá. Ele não dá ensinamento para que eu fique rico. Ele dá ensinamento para que em qualquer condição que eu esteja, eu consiga estar bem. E nós, materialistas e ainda sem conhecimento espiritual, nós ficamos esperando que as coisas aconteçam materialmente, né? Eu conquiste, que eu ganhe dinheiro, tudo nenhuma conquista é interior, né? A gente não faz trabalho interior. Por quê? Porque a gente fica esperando que o mundo mude, né? Eu sou bom, eu estou bem, quem precisa mudar é o outro, quem precisa mudar é o mundo. E, na verdade, quando a gente mudar essa postura, esse olhar, né? E olhar que quem precisa mudar sou eu, quem precisa modificar, né, as coisas erradas, né? Porque se a gente não está feliz, significa que alguma coisa está errada. Mas sempre quem está errado é a outra pessoa. São os outros. Então, quando a gente conseguir falar assim, não, a mudança tem que ser minha, né? Quem precisa mudar sou eu. E aí, quando a gente faz isso, né, então ele diz assim, né? Uma mudança tem que ser interior, né? Nenhuma luta é em vão. A gente tem que lutar pelo crescimento nosso, né? Nós temos que lutar pelo nosso crescimento, pela nossa evolução. Na verdade, o que nós estudamos, né, que é o ensinamento de Jesus, Jesus ele está sempre preocupado com o nosso aprendizado. É até interessante, né? Jesus ensina todo mundo. Eu ia até falar antes, né? Mas ele fala assim, para aquele que tem olhos de ver, para aqueles que têm ouvido de ouvir. Então, nem todos vão conseguir. Mas ele fala assim, quando eu estou estudando Jesus, ou quando eu estou aprendendo com Jesus, é para mim o que está sendo falado. A gente sempre brinca, né? A gente vai na palestra, ouve ensinamentos morais, puxão de orelha, e a gente indica que o outro que precisa, né? Nossa, se a pessoa tivesse aqui, nossa, se a pessoa ouvisse, né? E a gente nunca recebe, né? A carapuça nunca serve para a gente, né? Sempre serve para os outros. A gente mede sempre para os outros. Acho que é isso, né? A gente É, precisa mudar. e tem aquela Quem passagem do precisa Evangelho, sou eu. levando isso para o lado da nossa evolução espiritual, né? Tem aquela passagem do Evangelho que fala, né? Que Jesus disse, vocês são pessoas de poucas fé, né? Vocês podem fazer muitas coisas, né? Muitos milagres que eu faço e muito mais, né? Só falta ter mais fé e praticar mais, né? Os meus ensinamentos. E ele deu os ensinamentos. Se a gente praticar todos aqueles ensinamentos e tiver fé, e, né, a gente consegue se tornar
uma pessoa melhor, ao ponto de ser algo parecido com o que foi Jesus Cristo. Mas todos nós sabemos que em uma encarnação que nós estamos, por mais que a gente pratique, a gente nunca vai chegar a vencer, né, esse objetivo final, que é ser alguém parecido com Jesus Cristo. Então serve para a gente o quê? Praticar o máximo possível para a gente apenas melhorar a nós mesmos, né? Ser melhor hoje do que nós somos ontem. E não ficar com um objetivo tão grande assim. A gente pode ter o objetivo de ser alguém como Cristo, né? Mas ter a noção de que nunca chegaremos, pelo menos nessa encarnação, a ser algo parecido. Então a gente nunca vai vencer, nunca vai aprender tudo o que diz o Evangelho, né? Por isso que a gente estuda tanto, por isso que a gente tenta praticar tanto, mas esse objetivo final fica bem distante ainda, né? E por isso a gente não pode desanimar, né? Por mais que você saiba que você não vai atingir o objetivo, eu não sou Jesus Cristo, eu não sou nenhum santo, não tem jeito, eu não tenho jeito, eu não vou largar a mão, vou parar de praticar isso aqui, né? Não adianta. Vamos praticar, tentar chegar mais próximo possível que a gente consegue, né? Sabendo que a gente não vai vencer essa batalha em nenhuma encarnação. Eu acho interessante, né, você falando isso, né? Jesus diz a palavra que você queria dizer, né? Ele falou: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Mas nisso que você está falando é bastante interessante, porque quando eu falo assim que eu gosto bastante dos ensinamentos lá dos alcoólicos anônimos, né? E também dos narcóticos anônimos, que eles falam, né? É um dia de cada vez, né? O hoje já passou, o amanhã não veio. O ontem já passou, o amanhã ainda não veio. O que eu tenho que viver? O hoje. Só que a gente vive, aqueles falou, né? Buscando a conquista, e ela tem que acontecer hoje. Não tem. Eu tenho que terminar o dia e falar: nossa, eu me esforcei, fiz o melhor. Né? Vou descansar, amanhã eu continuo. Começo da onde eu parei, né? Só que a gente já quer acordar no outro dia com tudo pronto. E na verdade não é isso, né? A gente tem percebido, e acho que né? A gente vai descobrindo ao longo do tempo, né? E eu falo sempre: viver não é fácil, né? Não é tão simples. A gente não tem o conhecimento para isso. E eu sempre falo: se a gente tivesse conhecimento, a gente não estaria aqui, a gente estaria em lugares mais evoluídos. Se nós estamos aqui é porque nós precisamos. Então, né, como diz, como hoje, né, o que nós estamos estudando, né, é o estudo do Evangelho, nós vamos ver o quê? Ensinamento de Jesus. Para quê? Para eu aplicar. Cada palavra dita, eu tenho que falar assim: onde eu me encaixo nisso? Nesse puxão de orelha, onde que eu me encaixo? Por isso que precisa, né? Jesus falava bastante da humildade e contra o orgulho. Porque se eu for orgulhoso, eu entendo que eu não tenho nenhum defeito e que isso que está sendo falado não é para mim. Agora, quando eu falo: não, eu vou entrar aqui e vou ver o que eu posso fazer. E aí a gente percebe, nós não... Né, eu falei semana passada, a gente sempre vai falar. O que Mário Sérgio Cortella fala que ele tem um livro? Nós não nascemos prontos. Então, qualquer experiênciazinha ou qualquer coisa que possa ser usado é importante. Né? Então, a gente fala assim: tenho que aprender, eu tenho que apressar, não apressar daquela forma de ser coisa, mas eu tenho que falar: não, eu quero fazer, eu quero melhorar. Qual é o meu objetivo de vida? Eu tenho que ter lá os objetivos materiais, vamos dizer assim, porque senão a gente não faz nada, a gente precisa né, desses objetivos materiais. E conquistar. E a gente sabe que nem todo mundo pode, talvez, conquistar de ter uma casa. Mas você pode fazer um esforço para isso. Quero conquistar isso, quero conquistar aquilo. Mas junto com isso, eu preciso conquistar paz interior. Eu preciso estar todo dia, ao deitar, falar: não, eu fiz o meu melhor. Eu tenho que estar bem comigo, né? As pessoas falam: tem que estar bem consigo mesmo. Eu tenho que estar bem comigo. Eu tenho defeitos, eu sou irritado, eu sou nervoso, eu me descontrolo, né? A gente percebe que as nossas emoções, elas são difíceis, não conseguimos lidar com as nossas emoções, né? Nós nos perdemos facilmente. Né? A gente precisa de tempo. Por isso que a gente precisa respirar, a gente precisa colocar água na boca. Para quê? Para não sair falando, para não tomar atitudes precipitadas, dar sempre um tempo, mastigar o que foi o acontecido. E daí
né? Depois de muito pensado, experimentado, fala assim, agora eu vou tomar uma decisão. Cabeça fria, né? Para poder fazer o melhor. Isso leva a gente a ter paciência na vida, né? O esforço, né? Por muitas vezes na vida da gente, no dia a dia, por muitas vezes a gente desanima, né? Eu estava conversando com a minha esposa esses dias, né? Tem pessoas que a gente conhece, são super talentosas, né? Mas estão sempre pulando de serviço em serviço. Eu falei com ela, mas às vezes é porque as pessoas, por qualquer probleminha que tem no serviço, já pede a conta, já pede para sair, já quer trocar de emprego e dias ruins em qualquer serviço, mesmo no ócio vai ter, né? E as pessoas não insistem, elas ficam pulando de galho em galho, parece que não evoluem profissionalmente. Isso serve, é análogo à nossa vida espiritual, nossa vida, né? Nossa vida pregressa, nossa vida que nós estamos vivendo, porque existem dias que a gente não vai dar certo. Mas se a gente não tiver o esforço, a gente não consegue o progresso. Tem que ter o dia, igual você falou, dia após dia, né? Hoje não Um tá dia de bom, eu cada tenho vez. certeza que eu vou me esforçar para amanhã. Tá legal. Só por hoje, um dia de cada vez. Isso, que assim seja. Né? Vamos dar início, Oswaldo? Que assim seja. Com as Vamos. preces? Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando os espíritos superiores, nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem, para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. E assim seja. Vamos lá dar início, então. A gente está no capítulo 12, parágrafo 9. Instrução dos Espíritos. A vingança. A vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros, que tende a se apagar no meio dos homens. Ela é, como o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens sobre os quais se debatia a humanidade no início da era cristã. Por isso, a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens, que a ela se entregam, e dos espíritos que podem ainda inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de quem se diga se afirma espírita. Vingar-se vós, ó, o sabeis, e de tal modo contrário a essa prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos. Que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como não é nem mesmo cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão não se vinga quase nunca a céu aberto. Quando é o mais forte, precipita-se como um animal feroz sobre aquele a quem chama seu inimigo. Quando a visão deste vem inflamar sua paixão, sua cólera e o seu ódio. Mas, o mais frequente, ele reveste uma aparência hipócrita, em dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminho escuso, segue na sombra seu inimigo sem desconfiança e espera o momento propício para atingi-lo sem
perigo. Esconde-se dele, espreitando-o sem cessar. Arma-lhe emboscadas odiosas e derrama-lhe, chegada a ocasião, o veneno no corpo. Quando o seu ódio não vai até esses extremos, ele o ataca. Então, em sua honra e em suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas insinuações pérfidas, habitualmente semeadas para todos os ventos, vão crescendo pelo caminho. Por isso, quando aquele que persegue se apresenta nos lugares onde seu sopro envenenado passou, espanta-se de encontrar rostos frios, onde encontrava, outras vezes, rostos amigos e benevolentes. Fica estupefato quando mãos que buscavam a sua se recusam a apertá-la agora. Enfim, fica aniquilado quando seus amigos mais caros e seus parentes se desviam e fogem dele. Ah, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpável do que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta, de rosto descoberto. Para trás, pois, com esses costumes selvagens. Para trás, com esses usos de outros tempos. Todo espírita que pretendesse hoje ter ainda o direito de se vingar, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que formou por divisa. Fora da caridade não há salvação. Mas não, eu não poderia deter-me em semelhante ideia, de que um membro da grande família espírita possa jamais no futuro ceder ao impulso da vingança. De outro modo, senão para perdoar. Jules Olivier, Paris, 1862. Ele encerra aqui dizendo, né, qualquer cristão, né, não deveria ceder ao impulso da vingança. Ele usa espírita, mas ao mesmo tempo cristão. A palavra vingança, ela já diz, né, vingar-se. O que a gente quer? Retaliar, reparar erro. As pessoas, né, a gente tem estudado bastante e fica bastante claro que a justiça, ela é de Deus. O perdão é nosso, mas assim, o julgamento, o que deve acontecer, como deve acontecer, é de Deus. Né? Eu uso bastante o termo, é da lei. Ou seja, existe uma lei. Nós não somos os autores da lei e a gente nem tem condição disso pela nossa evolução. Então, quem criou todas as leis é Deus, o conhecedor de todas as coisas, o criador de todas as coisas. Então, ele sabe, e a gente ainda não percebeu isso, a gente acha, né, apesar da gente considerar Deus, né, de entender Deus, de falar de Deus, a gente não acredita ou não aceita Deus quando eu me acho um injustiçado, né? A palavra acho que mais usada é injustiça. A gente sempre acha que sofreu uma injustiça, a gente sempre acha que é vítima, as pessoas fazem coisas contra mim, mas nesse momento eu me coloco como sendo a melhor pessoa do mundo. Então ninguém no mundo pode fazer algo contra mim. Não pode me contrariar, não pode falar algo contra mim. Nós vivemos, a gente tem falado bastante, né? E acho que a melhor forma de a gente entender isso é quando nós entendermos que o mundo que nós vivemos, né? Ele é, segundo o relato dos Espíritos, é um mundo de provas e de expiações. É um mundo onde eu tenho que ser provado, onde eu ainda não tenho conhecimento e evolução, mas, ao mesmo tempo, eu sou devedor. Seja o que for. Eu não sei do que eu sou devedor. E acho que não deveria procurar saber. Eu devo, né, deveria buscar o entendimento que, se eu estou aqui, é a mesma coisa que um aluno que está no segundo ano, vamos dizer lá, já com uma idade avançada, ou atrasado em qualquer série de estudo, ele achar que ele não deve estar ali, né? Que ele deveria estar lá no colégio, que ele devia já estar fazendo faculdade. E por que não está? Né? Porque não alcançou. É a mesma coisa da gente querer viver num mundo melhor, estando no planeta Terra, e falar para Deus assim, ó Deus, está errado o que você está me dando, né? Eu não sou daqui. Esse mundo não é meu. Como se a gente tivesse, né? A gente está questionando Deus no seu entendimento. Quando eu chegar à conclusão, sim, que eu estou atrasado, mas esse atraso não é por Deus.
Esse atraso se deve ao que eu estou fazendo. Eu não evoluí, eu não me melhorei. Só que a gente tem isso, né, de sempre achar que alguém está errado em alguma coisa. E quando a gente se sente injustiçado, né, a gente quer justiça. Só que a gente confunde justiça com vingança. Seja para com a gente mesmo, seja para com os outros. Quando a gente vê um crime e a gente não concorda, a gente quer já que a pessoa pague por tudo que ela tem que pagar. Eu já quero que ela seja presa, condenada, já vá para a cadeira elétrica e acabe com tudo isso. Isso não é meu. Né? Então, ele fala assim, a gente confunde justiça com vingança. Então, o que eu quero quando eu quero uma vingança? Eu quero que aquele erro que foi praticado contra mim seja reparado o mais rápido possível. Mas quem que vai reparar isso? Eu mesmo. Eu tenho que ir lá e devolver na mesma moeda, né, o que a gente já estudou, o olho por olho, o dente por dente, eu já tenho que devolver na mesma hora para a pessoa. Daí a pessoa se sente injustiçada, a gente falou, né? Daí a pessoa quer devolver para mim, depois eu devolver para ela, e assim a gente vai encarnação, encarnação, e a gente não sabe, às vezes, né, o que a gente está, aquelas pessoas, a gente não sabe por que está passando por certas situações, ou por que a minha vida está patinando. Né? É muito claro isso, né? A vida patinando do quê? Naquilo que eu fico, né? Eu fico mexendo em coisinhas, eu fico remoendo situações, eu fico guardando mágoas, eu guardo, né? Eu ressentir, eu sentir de novo, eu vou guardando esses sentimentos. Escolho alguém que eu entendo que é ser alguém que quer mal de mim. Eu estava lendo um livro esses dias, né? E foi muito interessante. Uma mulher procurou um desses pais de santo, porque a vida dela estava muito ruim, ela tinha acabado com o casamento dela, o marido tinha arrumado uma outra mulher, abandonado ela, e ela foi no centro espírita lá, né, de Umbanda, uma tenda de Umbanda, e queria que a pessoa que se representou lá, né, a entidade, dissesse para ela quem foi que estragou a vida dela, quem foi que roubou o marido dela. Ele falou, eu vou cuidar primeiro da sua saúde, você está com problema, mas já já eu vou te dizer quem é que fez isso para você. E disse que levou ela para uma outra tenda, pediu para ela fechar os olhos e falou assim, na hora que você abrir os olhos, você vai descobrir quem é que estragou sua vida. Colocou ela de frente com o espelho. A hora que ela abriu os olhos, ela estava de frente com ela. Ela falou, essa é a mulher que está estragando a sua vida. Ela disse que começou a chorar, né, se emocionou, mas entendeu, né, qual era a lição. Então, às vezes, a gente fica buscando, né, quem será que fez? Eu tirei pedra na cruz, eu fiz isso, eu fiz aquilo, alguém está atrapalhando a vida. Não, né? Às vezes não. Né? Eu lendo no mesmo livro, não sei se comentei semana passada, mas uma mulher também estava falando a mesma coisa, né? Ai, alguém está fazendo mal para mim, brigou, perdeu o marido, brigou com os filhos, foi brava para o trabalho, brigou com a patroa, perdeu o emprego. Chegou lá, contou tudo isso para a pessoa que estava lá atendendo ela. Falou assim, alguém está fazendo um trabalho para mim, a minha vida não anda, eu não tenho nada, isso, aquilo. E aí a pessoa que estava atendendo ela falou assim, mas interessante, a sua vida é tão ruim, você não tem nada, você já perdeu tudo e alguém está preocupado em prejudicar você. Por que será que alguém vai prejudicar alguém que já não tem mais nada? Você já parou para pensar, na verdade, nisso? E aí também ela caiu na realidade. Às vezes a gente falando, né? Eu lembro de uma palavra do palestrante que falou, o maior obsessor que nós temos somos nós mesmos. A pessoa que mais às vezes atrapalha a nossa vida somos nós, e a gente fica buscando o centro espírita, igreja, para desfazer isso ou aquilo, e quem está fazendo, às vezes, né, muitas das vezes, somos nós mesmos, e a gente quer se vingar de alguém, procurar um culpado, né, buscar alguém, né, quem sabe se
eu mudar ou entender que talvez seja eu esse obsessor, seja esse ser que esteja, né? Eu não vou querer, né? E quando a gente falou, Jesus disse, né, com relação aos inimigos, né? Amai aos inimigos. Se você tem alguém que você entende que não gosta de você, por que você vai maltratar ele? Para que ele continue prejudicando você. Não é mais fácil, talvez, ou você não tem inimigo, ou você se aproximar dessa pessoa e fazer com que, né, as coisas melhorem do que você ficar, né, com inimizade. A gente tem visto tanto e depois não sabe, né? Eu falo assim, eu entendo, né? Sei que tenho muitas das vezes espíritos que possam me atrapalhar, mas eu não fico focado nisso. Eu fico sempre pensando, o que eu estou fazendo? O que está errado isso? O que eu posso fazer para melhorar isso, né? E cai lá no Gotas de Paz que a gente estava lendo, né? Esforçar para melhorar, não está dando certo, vamos buscar outro foco, né? Outro objetivo, outra forma de entender, de tentar melhorar isso, né? Então tem várias coisinhas que a gente vai vendo que a gente precisa mudar, né? Porque a gente fala que tem, as pessoas falam, né? Ah, as pessoas, os espíritos das trevas, pessoas das trevas me atrapalham a minha vida, né? Procure-se a luz, né? Procure-se a luz. Porque onde tem luz não tem trevas. Então, se você se reformar, se você se melhorar, vai afastar essas pessoas, vai afastar esses espíritos e talvez essa luz que você resplandeça, faça bem também a esses espíritos das trevas, tanto encarnados como desencarnados. Eu falava ontem até com a minha esposa, né? Meu pai tinha umas frasezinhas que elas eram bastante interessantes. Eu nunca esqueço que ele falou do raio de luz. Ele falou assim, falaram para o raio de luz que lá no meio, né, no interior da Terra, só existia escuridão. E ele falou que o raio de luz foi lá ver se tinha mesmo e não encontrou escuridão, né? E às vezes você falou, às vezes a gente é trevas, né? E ao invés de ser trevas, por que não ser luz, né? É. Buscar a iluminar, né? A minha vida, a vida dos outros, melhorar a forma de viver a vida, né? Ao invés de reclamação, né? Gratidão, agradecer, buscando, né? Mesmo que não esteja certo, eu falo assim, amanhã vai dar certo, né? E começa o dia de novo. Aqui ele diz, né, com relação à vingança, ele diz que são costumes selvagens, sinal de inferioridade dos homens. E é verdade, né? Quando a gente olha a humanidade, e a gente vai ler depois, né, depois da vingança tem o ódio, e depois do ódio aqui nesse capítulo tem o duelo, né? A gente não tem mais duelo, mas a vingança a gente quer, na verdade, como se fosse um duelo, né? Uma chance de devolver para outra pessoa aquilo que eu estou, o que eu senti, né? Como diz, retaliação, reparação. E aí ele fala, né? Costume selvagem, sinal de inferioridade dos homens. Quando a gente volta atrás, né? Nas épocas primitivas ou naquelas épocas onde os seres eram um pouco piores do que são hoje, a gente vai perceber, né? Dá a impressão que lá era um outro povo, um outro, né, outros seres que estavam lá, e hoje nós que estamos aqui somos seres elevados que vieram à Terra. E não, na verdade nós fizemos parte de todas essas épocas da nossa humanidade, da nosso, lá no começo do mundo, quem estava lá? Nós. Depois, um certo tempo lá no meio, quem estava lá? Nós. E hoje, estamos aqui nós. Então, quem eram os selvagens, esses seres? Nós. O que nós fizemos? Fizemos uma evoluçãozinha, mas ainda guardamos, né, dentro do nosso interior costumes, né, que são dos selvagens, que são de animais, né, esse instinto, essa coisa de precisar bater, de precisar brigar, de precisar xingar, de precisar pegar pelo pescoço, né? Isso é do costume bárbaro de inferioridade, ele diz, da humanidade. E aí a gente fala assim, o que evoluiu de lá para cá? Né? Pouca coisa, né? A gente só, às vezes ele falou aqui, né? A gente não tem coragem, ele usa o termo ali, se espreita, se esconde na noite,
espera, quando não tem coragem de agredir, de ir lá diretamente, vai, né, e faz difamação, difama a pessoa, né, a pessoa falou isso, a pessoa falou aquilo, né, falei, eu já não me preocupo mais com isso que a pessoa falou, o que a pessoa deixou de falar, né, se alguém falou e alguém acreditou, eu não posso fazer nada. Não adianta eu correr lá e falar, não, mas isso não é verdade, eu não fiz, não é aquilo. A gente precisa, às vezes, comprovar algumas coisas, mas não há necessidade de você ficar provando, né? Se as pessoas não querem ouvir, né? Eu, Leandro É por isso que a Carnal, gente fala, a gente... Leandro Carnal que tinha um pensamento muito legal para essas coisas, né? Quando as pessoas falam mal de você, sei lá, eu xingo você de alguma coisa. Existem duas possibilidades, né? Ser verdade aquilo que a pessoa está falando ou ser mentira. Então, se for verdade, né, vamos tentar se reformar, vamos tentar se melhorar, vamos tentar mudar isso, que a pessoa está falando a verdade, talvez a gente enxergue aquilo como um ponto de partida para a evolução, para mudar. E se aquilo for mentira, também não tem que me preocupar, porque aquilo é mentira. Já que é mentira, ela por si só vai se dissolver no universo. Então você não tem que se irritar nunca, né? Mesmo que a pessoa esteja xingando você, se for verdade, vou mudar. Se não for verdade, deixa quieto, porque a mentira se dissolve se dissolve na humanidade, aí, na Com o nossa tempo, vida. Então nunca se irrite com o tempo. com a agressão de alguém. Mas é interessante o que você falou, porque sempre quando a gente fez, né, aula de evangelho ao longo do tempo, as pessoas falam, mas o que eu devo fazer, né, para me melhorar? E tem uma passagem do Evangelho, uma passagem de Santo Agostinho, né, que está no Livro dos Espíritos, que é perguntado, né, o que fazer para me melhorar, me reformar? E a gente já falou aqui, né, sempre é bom a gente estar repetindo. O que eu devo fazer? Ele falou, fazer como eu fazia todos os dias, né? Todas as noites antes de eu dormir, eu fazia um balanço do meu dia e tentava ali colocar no papel o que eu fiz de bom e o que eu entendia que fiz de errado, né? E ali eu acabo entendendo o que eu preciso melhorar e o que eu posso continuar. E eu falava para as pessoas assim, a melhor forma de a gente saber como está indo é pegar as pessoas com as quais nós convivemos e perguntar, né? É difícil isso. Mas se for sincero, né, a gente arrumar uma pessoa amiga de verdade e as pessoas falarem onde que eu falho, né? Onde está a minha falha? O que eu tenho de ruim? A gente não gosta, né? Por isso que as brigas, essas vinganças, essas inimizades, ela acontece porque uma pessoa falou algo de mim que talvez seja verdade, só que eu não concordo. E aí eu fico bravo com a pessoa porque ela falou uma verdade sobre mim, né? Mas ela não devia ter feito isso. Mas se a gente pegasse como isso como você falou, né? A pessoa falou, o que será que tem de verdade e o que será que tem de inverdade? Pelo jeito que ela falou ali, aquilo que eu fiz é isso mesmo, né? Ela está correta no que ela está falando. O que eu vou fazer? Vou usar. Se eu quero de verdade melhoria, ao invés de ficar brava com a pessoa, eu vou agradecer, né? A pessoa está me dando uma chance de mudar alguma coisa. Você é isso, você é aquilo. E a gente, no nosso orgulho, e todos nós temos ainda, né? Seja um pouco mais, um pouco menos, nós temos isso, né? Orgulho. E aí vem aquele negócio do orgulho ferido. Quando alguém feriu, tocou lá na minha ferida, na verdade, né? Não é que ele feriu, ele tocou em algo que está mal resolvido em mim. Aí eu fico bravo. Ao invés de eu aceitar e me pegar melhorar, eu vou querer, né, retalhar a pessoa, vingar, porque ela falou algo que não deveria ter dito, né? E muitas dessas discussões, dessas inimizades, ela surge por uma verdade que né, a pessoa não teve, talvez, a consciência ou a forma, o tato, né, de mostrar para a pessoa, e a outra também não teve o tato de receber aquilo, né? Então a gente se recebe de forma errada. Se a gente tivesse essa condição de amizade mesmo, falar, olha, eu estou vendo aqui que você está fazendo não está legal. A forma que você está agindo não é legal. A forma... Eu tive, né, no meu trabalho, nesses
nesses últimos 2 anos, né, dois problemas com pessoas de convivência que aconteceu isso, né? A pessoa veio de uma forma, falou tudo, fez. E aí eu peguei, chamei a pessoa e falei assim: olha, desse jeito que você está agindo, a gente não vai conseguir viver. E era de trabalho, né? Atendimento. E falei para a pessoa, falei, desse jeito que você está, não vai dar. Mas o que é esse meu jeito? Eu falei, você fez isso e isso. Ah, mas você acabou falando isso. Eu falei, então, eu falei isso para você porque percebi que você fez isso. Aí a pessoa pegou e parou. Foram 2 pessoas. Falei, ah, sério que eu... Ah, mas é meu jeito. Eu falei, então, esse seu jeito, para o nosso, aqui, para nossa, né, o nosso tratamento não vai dar certo. Se você não mudar isso, a gente não vai conseguir se entender. Ela pediu desculpas e hoje, fala assim, hoje, né, 2 pessoas, a gente consegue se tratar super bem. A gente conseguiu fazer isso. Né? Então, às vezes uma pessoa chega e fala assim, olha, o jeito que você falou, eu não gosto. O jeito que você está fazendo, né, numa boa, sempre, o jeito que você está falando, a forma que você está agindo aqui não é legal. Eu tenho assim, eu falo, a gente brinca bastante, né? Eu tenho a voz já bastante forte e às vezes quando eu começo a falar ela sai mais forte, né? Então, assim, é uma das coisas que eu preciso. E eu sei que eu tenho bastante defeito. Consigo enxergar, mas se alguém chegar e falar, olha, tá difícil assim não dá. Vamos tentar mudar, né? Por uma convivência, se vale a pena essa convivência, é a única forma que nós temos, né? É. Então, quando a gente conseguir fazer isso, né, de receber isso, né, que as pessoas falam, né, a gente percebe bastante, eu acompanho bastante esporte, que ninguém no esporte ele está preparado para críticas, né? E aí as pessoas falam, se você não quer crítica, nem assista, né, esse comentarista esportivo, porque você vai ouvir É. coisas que não quer, melhor você nem Tanto é que ver. eles chamam Mas, críticos, né? A profissão deles é ser sim, a crítico. ideia é o nome é esse. Então, na verdade, é isso. Aí eu acho bacana aqui, né, que a gente tinha visto, né, ele começa dizendo, né, vingança dos vestígios dos costumes bárbaros. Ele diz aqui que tendem a desaparecer dentre os homens. A gente sabe que mudou bastante coisa dessa época para cá. Diz que são os últimos vestígios de costume selvagem que fez a humanidade, né, fazia a humanidade sofrer no início da era cristã. Aí ele diz, por isso a vingança é um sinal de inferioridade dos homens que se deixam levar por ela, né? Por ela quem? Pela vingança. E aí ele diz aqui, né? A gente fala bastante e é importante a gente dizer, ele diz assim, e dos espíritos que também podem sugeri-la. Eu tenho usado bastante, né, no nosso trabalho, o Jorge que trabalha comigo tá na live, e a gente sempre fala, né? Tanto encarnado como desencarnado, a gente sempre tem um obsessor do lado. Eu falo sempre, tanto encarnado quanto desencarnado, né? A gente brincou semana passada, que aquela pessoa que fica assim, você vai deixar quieto? É. Você é bobo. A pessoa fez isso, fez aquilo, e você vai deixar? Quer dizer, esse é o obsessor encarnado. E tem o desencarnado, que sugere, né? Fica jogando alguma coisa na nossa cabeça, a gente não sabe de onde está vindo às vezes, né? Mas a nossa cabeça é um turbilhão, né, de pensamentos e sempre vem um ali que é para pegar você em alguma coisa e fazer você reagir para alguma coisa. Né? É impossível que isso seja de um espírito bom, né? Que vai sugerir você ir lá, revidar alguma coisa, não vai vir de um espírito bom. Aí é uma das primeiras coisas que a gente deve saber se é um espírito mau ou se é um espírito do bem. O do bem nunca faria isso. Pode sugerir você a melhorar, mas nunca você tomar uma atitude precipitada, né, ir lá e se vingar, brigar, não deixe quieto, né? Se vir isso na cabeça é do obsessor desencarnado, pode vir do obsessor encarnado. Então ele diz aqui, né, que ele pode também ser sugerido por espírito, né?
espíritos que também podem sugeri-la. Aí ele usa o termo, né? Portanto, meus amigos, esse sentimento, que é a vingança, nunca deve vibrar o coração daquele que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, totalmente contrário ao escrito. Por isso que lá no final eu disse, né? Ele tem uma outra palavra que ele diz. Ser espírita não é diferente de ser cristão, né? Quando a gente se proclama aqui espírita, é porque a gente está concordando com os ensinamentos de Jesus. O espírita é aquele que está tentando, através dos espíritos, entender de forma mais clara os ensinamentos de Jesus. Então ele diz, é totalmente contrário para quem é espírita, aquele que está recebendo o ensinamento do espírito, e é totalmente cristão. Ele diz, né, totalmente contrário ao ensinamento do Cristo. Aí ele volta, né, no que a gente já estudou. Perdoai os vossos inimigos. E aquele que se recusa a perdoar não é espírita. Então ele fala assim, né, às vezes a gente, né, no nosso caso aqui, a gente se proclama espírita. Ah, eu sou espírita. Eu falo sempre para as pessoas, não, a gente não é. A gente gosta do ensinamento espírita, lógico, que é a religião que a gente escolheu, mas assim, espírita de verdade não é. Tanto que a gente vai estudar mais à frente, tem lá, né, o ensinamento que Allan Kardec traz para dizer quem é espírita e quem não é, né? O que o espírita faz? O espírita não briga, o espírita não revida, não se vinga, é humilde, tenta perdoar, tenta fazer o bem. Quer dizer, esse é o espírita. Então, por isso que já é difícil hoje, né? A gente vê pessoas se dizendo cristãs, né? Se dizendo de uma religião ou de outra e fazendo ainda coisas muito erradas, né? Então ele diz, né? Como também é aquele que se recusa a perdoar não é espírita, como também não é cristão. Aí ele diz, né? A vingança é um sentimento tão nocivo, quanto ele diz assim, quanto falsidade e baixeza, que acho que cabe quase no mesmo como sinônimo, que são suas companheiras constantes. Aí ele diz assim, de fato, todo aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga a céu aberto, né? Ele já começa a falar da nossa época da humanidade. Dificilmente alguém se expõe, né? Que os outros vão ver. A pessoa que é espírita, a pessoa que é cristã, ele usa de forma assim, eu não posso aparecer na frente dos outros fazendo isso, né? Então vou arrumar um jeito de fazer isso, né? Aí foi que ele cai aqui que ele diz, né? Ele cai na fofoca, né? Usando, né? De envenenar os outros contra aquela pessoa, né? Que é outra coisa que mostra a fraqueza do outro lado quando alguém vem e fala mal de uma pessoa e eu aceito, né? Alguém veio aqui e falou, tal pessoa é assim, 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 pronto, eu já começo a maltratar aquela pessoa porque essa pessoa disse, né, que ela é desse jeito. Quer dizer, eu não conheço. E já comprei a ideia, né? Eu não conheço, não sei como é. Por que tem que ser isso? É uma outra coisa que a gente fala, né? A gente vive muito nesse negócio da fofoca. Mas a gente não deve dar valor a isso. Se eu sei o que eu sou, como você disse aí do carnal, né? Se é verdade, eu vou melhorar. Se não é verdade, ela vai se diluir ao longo do tempo, né? Então o problema ainda é esse, né? Que eu ainda não... Nem eu tenho certeza, às vezes, do que eu sou, né? Porque quando eu tenho a certeza do que eu sou, nada me abala. O difícil é essa certeza, né? Alguém falou, alguém fez, eu tenho que ir lá e provar que a pessoa que eu sou. Não tem que provar nada para ninguém. A gente sabe que é difícil, sim, quando alguém fala, né, de você e, como diz, né, e é algo que não é verdadeiro. Por mais que a gente às vezes não tenha, você sabe às vezes, né, isso não é verdadeiro. Então seria legal que as pessoas também não caíssem nessa, né? E a gente sabe que ainda tem pessoas que fazem isso. E eu falo assim, isso dentro da própria religião, né? Alguém vem,
fala alguma coisa e eu compro a briga e viro, né, contra aquela pessoa, e às vezes você não sabe o que está acontecendo, né? Às vezes, Então, vamos, como você diz. nem conhece a pessoa, né? E você vai conhecer a pessoa, tipo, semana que vem, alguém fala assim, ó, você vai conhecer tal pessoa, né? Principalmente no comércio, vai ter reunião com tal pessoa é assim, assim, assado. Você já vai com raiva da pessoa, né? Sabendo que, achando que a pessoa vai te tratar da mesma forma que talvez a outra pessoa tenha entendido. E chega lá, não é nada disso, né? Se você não der abertura, se você não, não der ser bom com a outra pessoa, como é que a outra pessoa também vai não agir na defensiva também? E muitas vezes a gente compra, igual você falou, compra análise de perfil de terceiros, né? Para depois você fazer seu julgamento mesmo antes, seu conceito mesmo antes de você conhecer a pessoa, né? Virou preconceito. Eu estava assistindo o jogo, né, Corinthians no sábado, e teve lá, né, um jogador do time do Inter reclamou que sofreu uma injúria. E aí você já vê de cara todos aqueles, porque eles querem defender, né, são contra o racismo, e já começaram a detonar, né? A pessoa não dá nem chance da pessoa se defender ou saber se a pessoa fez ou não, né? E se fez também que pague, mas você vê quanto as pessoas ficam, né? Não, a pessoa tem que pagar, ele fez e vai ficar quieto e vai deixar barato, ninguém vai fazer isso, não vai fazer nada. A gente vê, né, quanto a gente não segue esses ensinamentos, né? Se a pessoa deve mesmo, que a justiça cobre, né? Mas não deve ser da minha pessoa isso. Não, a pessoa tem que correr atrás de fazer e de acontecer para ver alguém, né, ser preso, alguém ser julgado, que deixe, né, seguir o curso da lei. É, Então é a mesma coisa que a gente faz com a lei de Deus, né? A gente vê alguém que a gente não gosta, a pessoa tem que pagar o mais rápido possível, né? A vingança é essa, né? Alguém já tem, a pessoa já fez errado e já tem que pagar. Mas e eu nos meus erros, né? Como que fica? é, Eu não tenho erros, né? Como foi dito no outro dia, às vezes a gente cobra alguma coisa que a lei nossa pune, né? Dentro de uma lei, mas tem coisas que nós fazemos que ela não pune, que é a lei de Deus que talvez que vai punir. Então, assim, a gente se pega, às vezes, se achando, né, as melhores pessoas e querendo condenar as outras apenas porque eu não concordo, né, com uma coisa ou com outra, né? Então a gente percebe o quanto esse ensinamento de Jesus, né, ele mostra, na verdade, isso, né? Perdoei para seres perdoados, né? Não julgueis para não seres julgados, né? Amai os vossos inimigos, né? Se alguém bater na sua face, oferece a outra. Como assim? Alguém tentou prejudicar você. Prejudicou? Não. Esquece, né? Vai viver. Não, a pessoa tem que pagar. A pessoa tem que sentir na pele o que eu senti, né? E, quer dizer, e carrega um sentimento, né? Por tanto tempo fazendo mal. Então, quando a gente perceber, né, isso, né? Que muitas coisas que nos fazem mal são esses tipos de sentimento que não cabe, né? Mas para nós, né? Eu sou cristão, eu estou estudando Cristo. O que é ser cristão, né? Ser cristão é seguir o Cristo, né? Imitar o Cristo, fazer dos ensinamentos, praticar os seus ensinamentos. O que é ser espírita, né? Para muitas pessoas, eu sou espírita, tá? Mas e daí? Né? Eu sou espírita, e daí? Só para dizer para os outros que é, né? Não, tem que ser de verdade, né? Sou falho, tenho erros, tenho, mas eu vou trabalhar, vamos trabalhar por isso, né? Então, aí ele diz aqui no finalzinho, né? Aí ele diz: parem, né? Parem com esses costumes selvagens. Parem com esses costumes de outros tempos. Todo espírita que hoje pretender ainda ter o direito de se vingar será indigno de figurar por mais tempo entre aqueles que tomaram por lema que fora da caridade não é salvação, né? Foi uma das coisas que Allan Kardec colocou, recebido dos espíritos, né? Que não é fora da igreja que não há salvação, né? Não é indo na igreja que se vai se salvar. É
fora da caridade, aquele que não pratica caridade, né? Mas qual caridade? Não a caridade da esmola, a caridade do entendimento, de olhar o outro, de perceber o que o outro está fazendo, que o outro é irmão, que o outro erra também, né? De ter esse entendimento. E aí ele diz, né? Recuso-me a aceitar as simples ideias que um membro da grande família espírita possa ceder ao impulso de vingança ao invés de perdoar. A gente sabe que é muito difícil, né? A palavra perdão para nós ainda é algo muito difícil. É difícil perdoar quando você se sentiu lesado, mas quando a gente parar de ser a vítima, né? De tentar entender assim, mas espera aí, não sou essa vítima. Né? Eu tenho erros, eu não sou perfeito, eu falho, então não vou receber nada como injúria, como coisas erradas, como isso. Não, eu mereço. O mundo que eu vivo, eu mereço certas coisas, né? No mundo que eu vivo, eu não estou aqui, né, de graça. Eu devo ter algumas coisinhas aqui que eu tenho que fazer errado. Quer dizer, formas que a gente tem de não deixar pesar essas coisas na gente. Né? A pessoa disse, tá, mas como você disse, tem fundo de verdade? Será que ela não está certa em alguma coisa? Não, ela não está certa. Ah, mas também ela não tem entendimento. Vou relevar e vou seguir minha vida. Quer dizer, existem formas, né? Às vezes a gente é inflamado, é a palavra que muitos falam, né? Seja por pessoas, obsessores encarnados, seja por obsessores desencarnados. Mas eles só conseguem alguma coisa, né, porque eu sou fraco. Né, porque eu não tenho... Alguém só consegue me inflamar porque eu não tenho certeza. Né? Porque eu não tenho personalidade. Porque o dia que eu tiver personalidade de eu sei o que eu sou e nada me abala, pode falar o que quiser, né? Pode dizer. Mas quando eu tiver essa certeza, essa base em mim que não é isso, pode falar o que quiser, que não vai. Porque aquela maior agressão é aquela quando falam realmente a verdade para você, né? Se eu xingar você de alguma coisa que realmente você, no seu íntimo, você sabe que você é aquilo e você não quer mudar porque você acha difícil, aquilo vai te incomodar, aquilo vai te revoltar, né? Sei lá, eu falo, Oswaldo, você é isso, aquilo. E no seu íntimo você sabe o que você é mesmo. Só que você faz isso, Mas, você não faz força para mudar, você só faz força para esconder aquilo de você. Aquilo incomoda realmente, aquilo dói dentro de você. Agora, se falar uma mentira, né? Fala, Oswaldo, você é um ladrão. Eu não sou ladrão, né? Não sou ladrão. isso, na verdade é isso. A maioria das pessoas que me conhecem sabe que eu não sou ladrão e se deixar Isso, rolar, ninguém isso. vai. Todo mundo vai saber que eu não sou, não vou incomodar. O que está saindo da sua boca é só uma agressão, uma mentira, uma agressão mentirosa, né? Mas se eu falar alguma coisa e você no seu íntimo, você saber que aquilo é verdade, mas você faz força para esconder, mas não quer mudar, você faz força apenas para esconder, aquilo dói. Então é hora de você procurar usar talvez aquele possível força de querer se vingar para se mudar. Né? Na verdade é isso, é pegar isso que você falou, é bastante interessante. O dia que eu tiver certeza do que eu sou, nada muda a minha forma. Quando eu tiver o objetivo claro, e por isso a gente precisa entender, né? Qual é o objetivo de ser espírita, né? Qual é o objetivo de estudar os ensinamentos de Jesus? Muitas das vezes a gente estuda querendo mudar os outros, né? É. Aí, quando a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou dizer para a pessoa ali que é isso, isso, isso. Aí que eu escutei isso, né? O outro. Não, comece por mim, né? Quando eu aprender de verdade, fica muito mais fácil eu passar para os outros, né? Como exemplo, né? Como é que você agiu? As pessoas vendo, às vezes, você agir, elas vão falar, não. Olha que interessante, né? O que foi feito. Achei interessante o que você fez. A forma que você agiu, né? Mas a gente, como a gente foi dito, acho que no estudo anterior, a gente está sempre pronto para responder, né? É. A gente nunca está pronto para escutar, a gente está sempre pronto já para... se a pessoa disser alguma coisa, eu já estou respondendo, né? Ouvir, leva para casa, né? Para estudar, é isso que a pessoa quis dizer.
E nossa, né? Olha o que eu fiz, olha. Quer dizer, a gente ter esse discernimento de que eu sou falho, né? Não sou perfeito. Não somos seres perfeitos ainda. Temos, como você disse, um chão aí pela frente. Mas buscando um dia de cada vez, né? Pegando o ensinamento, por exemplo, de hoje, o que cada um consiga tirar, né? O que eu posso tirar, começar a aplicar, né? A partir de amanhã. Né? Guardar algumas frasezinhas. Eu falo assim, eu faço a live e depois que eu termino, que deixo o vídeo pronto, depois eu vou ouvir de novo, né? Nesse momento eu estou falando, às vezes não está encaixando alguma coisa para mim, mas na hora que eu ouvir lá, muitas coisas vão encaixar para mim. Nossa, aquilo que o Oswaldo disse ali serve para mim. É, Né? Aquilo que o Fábio disse ali serve para mim. Quer dizer, eu também tenho que né, como diz, vestir a carapuça. Né? O ensinamento não é só para os outros, ele é também para mim, né? é, Para nós que estamos aqui falando. é bem isso. Vamos encerrar, Oswaldo? Vamos. A Aqui tem, né, um pedido. Ivete pediu oração aqui para Isso. Fernanda Carina Mendes Ramos. Fernanda Carina. Já marquei aqui. Ok. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, agradecendo por esse estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que tudo isso nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passe espiritual a cada um participante dessa live. E vamos estender também para aqueles que não tiveram a oportunidade de estar presentes nessa live, que nós possamos levar o pensamento até eles, para que assim eles também, nesta noite, possam também receber esse passe espiritual e possam também ser auxiliados em tudo aquilo que for necessário, permitido por Deus, Jesus, pedindo por essa irmãzinha, né, a pedido da Ivete, por oração, a Fernanda Carina Mendes Ramos, é para que as correntes espirituais possam visitá-la, visitar o seu recinto, as correntes espirituais, as correntes médicas, auxiliando a ela em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. As correntes médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre as águas que cada um disponibilizou o remédio para a necessidade de cada um de nós. Que assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, vamos juntar essas nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e assim que nós possamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre um irmãozinho necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontre um irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontre um irmão desamparado, desabrigado,
que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live. Eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. Então, aproveitando este momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes. Na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, o Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. Pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho desta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Assim seja. Então, boa noite para todo mundo aí. Até segunda-feira que vem, às 7h30. Beleza, Olga? Até mais. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos. Boa semana a todos. Estaremos na próxima segunda. Uma boa semana a todos. Até mais. Assim seja.